Nesta videoaula será vista a aplicação de função trigonométrica. As marés são fenômenos periódicos que podem ser descritos simplificadamente pela função seno. Suponhamos que, por uma determinada maré, a altura h, medida em metros acima do nível médio, seja dada aproximadamente pela fórmula y igual 8 mais 4 vezes o seno de π vezes t sobre 12, em que t é o tempo medido em horas. Assinale as proposições corretas. Proposição A. O valor mínimo atingido pela maré baixa é de 8 metros. O momento do dia em que ocorre a maré baixa é às 12 horas. O período de variação da altura da maré é de 24 horas. E a proposição D. O período do dia em que o navio de 10 metros de calado, que é a altura necessária de água para que o navio flutue livremente, pode permanecer nessa região é entre 2 e 10 horas. Bom, para responder essas proposições, nós temos aqui a função, que ela também pode ser escrita desta forma: y igual a 8 mais 4 seno de 15t. Esse 15t é o π sobre 12, né? Sendo que o π equivale a 180, 180 dividido por 12, nós temos 15t. Então vamos fazer para responder, para analisar essas proposições. Tá? Primeiramente eu vou fazer a tabela dessa função, da função seno. Então nós temos 15t igual a 0 e temos o 15t igual a 90. De onde vem esse 0 e esse 90? Esse 0 e esse 90, então, você pode ver no vídeo de função trigonométrica que está no blog. E nós temos aqui, para construir uma função trigonométrica, a gente utiliza na tabelinha. Para os valores para ângulos, substitui por 0, 90, 180, 270 e 360. Sempre nós vamos substituir por esses valores. Tá? Dessa forma, nós teremos o período certinho dessa função. Então, para o ângulo 0, nós temos 15t igual a 0, t igual a 0. Para o ângulo de 90, nós temos 15t igual a 90. Aqui, ó, ele está pulando, né? Tem um intervalo de 0 até 6. Né? Então, esse intervalo de 0 até 6 vai ser para toda a linha aqui dessa tabela. Então, nós temos 6 com mais 12, 6 com mais 6 é 12, com mais 6 é 18, com mais 6 é 24. Para encontrar o valor do y, basta apenas substituir o valor do ângulo na função. Então, nós temos 8 mais 4 seno de 0, que vai dar 8. Ângulo 90, então substitui o ângulo por 90, então vamos ter 8 mais 4 seno de 90, que é 12, e assim por diante. Então, fazendo o gráfico, nós temos 0 para x, 8 para y, 6 e 12, 12 e 8, 18 e 4 e 24 e 8. Então esse gráfico aqui representa essa maré, onde o ponto mais alto da maré vai ser às 6 horas, o ponto mais baixo vai ser às 18 horas. Então com isso bastava apenas a tabela para poder analisar as proposições. Mas aproveitei aqui e já fiz o gráfico. Então vamos analisar as proposições. Proposição A. O valor mínimo atingido pela maré baixa é 8 metros? Não. Conforme o gráfico, às 18 horas é 4 metros. Posso analisar aqui pela tabela também. 18 horas, 4 metros. Então essa daqui ela não é verdadeira, seria falsa, então não está correta. Vou botar aqui mais. O momento do dia em que ocorre a maré baixa é às 12 horas? Não. A maré baixa ocorre às 18 horas. Então essa daqui também é a alternativa correta. O período da variação da altura da maré é de 24 horas?
o período de variação da altura da maré de 24? Sim. Vai de 0 a 24. Aqui está dias, mas aqui é tempo. Ok? Então essa daqui seria uma correta. O período do dia em que o navio de 10 metros de calado, né, que é a altura necessária para que o navio flutua livremente, pode permanecer nessa região é entre 2 e 10 horas. Então aqui no gráfico nós conseguimos visualizar certinho que é de 2 horas vai dar 10 e 10 horas 10 metros. Então nesse período aqui ele pode permanecer no porto sem nenhum problema. Então essa daqui também seria verdadeira. Tem uma outra forma de encontrar esse valor, se essa resposta é verdadeira ou não. Que daí será no próximo exemplo. Tá? Então nós temos a C e a D, que seria as proposições corretas. Então, as marés são fenômenos periódicos que podem ser descritos simplesmente pela função seno. Suponhamos que para determinado porto a variação da altura H da lâmina d'água em função das horas t do dia seja dada pela função trigonométrica h de t igual a 10 mais 4 seno de t vezes π sobre 12. Considerando as equações acima, o tempo em que o navio com altura de 12 metros pode permanecer no porto é de entre 3 e 12 horas, 4 e 10 horas, entre 2 e 10 horas, 1 e 2 horas e 10 e 11 horas. Para esse exemplo, não vamos fazer gráfico, nós vamos calcular ele direto. Então, ele dá um dado aqui que diz que a altura do navio tem 12 metros. Okay? E a nossa função, a função aqui ela está dizendo que a altura está em função do tempo. Então, a altura é igual a 10 mais 4 vezes seno de t vezes π sobre 12. Essa altura aqui é a altura da maré. Né? Então, o navio só pode permanecer nesse porto maior ou igual a 12. Então, nós vamos substituir o 12 na função, no lugar da altura, nós temos igual a 10 mais 4 seno de 15t. Esse 15t é o π sobre 12. Π é 180 dividido por 12, nós temos 15. Então, resolvendo, nós temos o 10, que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Né? Nós vamos ter 12 menos 10 igual a 4 seno de 15t. Esse 4 está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Né? Então 12 menos 10 é 2, dividido por 4 igual a seno de 15t. Nós temos aqui 2 quartos, 2 quartos é igual a 0,5. Né? Só que o problema maior é que a minha variável que eu preciso encontrar, ela está aqui dentro do ângulo. Né? Como é que nós vamos fazer para encontrar, para isolar o t? Para isolar o t, eu preciso fazer o inverso do seno. O inverso do seno, da operação seno, é arcosseno. Né? E na calculadora aparece como seno na menos 1. Então, escrever arcosseno ou seno na menos 1 é a mesma coisa. E esse 0,5 é 2 dividido por 4, igual a 15t. Né? Arcosseno de 0,5 ele vai ser igual a 30. Se você puxar, calcular, botar na calculadora, ele vai te dar 30. Tá? Mas aqui, ó, ele vai ter o 150 também. Por quê? Tá? Nós vamos ver no ciclo trigonométrico. Esse 0,5 é o valor que eu tenho no eixo seno. Essa distância que eu tenho aqui, ó, de 0 até 0,5. Né? Lembrando que o tecido trigonométrico, nós temos aqui de raio
1, né? De 1, de 0 até 1 para seno e de 0 até menos 1. Assim para o cosseno também, de 0 até menos 1 e de 0 a 1. Né? É uma circunferência de raio 1. Então, de 0,5 é esse valor aqui. E para esse valor, nós teremos o ângulo de 30 e o ângulo de 50. Tá? Como a calculadora ela só dá 30, né? Vai jogar lá arco-seno de 0,5, ele vai te dar como sendo 30, que é o ângulo. Né? Está te dando o ângulo agora. Tá? O 0,5 é essa distância aqui. Né? 0,5. Tá? Então, a calculadora ela vai te dar 30 graus. Porém, nós temos o outro valor para 0,5, que é o ângulo de 150. Aqui basta fazer 180 menos 30. Então, nós teremos 30 igual a 15t e 150 igual a 15t. Né? Então, 30 igual a 15t, nós teremos t igual a 2 e t igual a 10. Logo, ele pode permanecer, o navio pode permanecer no porto entre 2 e 10 horas.